Salve! Era junto, né? Salve Maria! Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as Mulheres da Cruz, somos da Comunidade Católica Madeiro da Cruz e hoje estamos iniciando mais um quadro aqui no canal da comunidade em que nós, mulheres, vamos falar de assuntos relacionados a nós no universo feminino. E hoje, o primeiro tema de hoje vai ser sobre castidade. E aqui, eu sou a Graziele, eu sou pré-discípula da comunidade e aqui com a gente vamos para um bate-papo com a Marília e eu sou postulante da comunidade Madeiro da Cruz. E eu sou a Maria e sou pré-discípula da comunidade. Então, como eu falei, o tema do vídeo de hoje é castidade. Então, para iniciar, o que é castidade? A gente vai aqui bater um papo para conseguir definir o que é castidade. No Catecismo da Igreja Católica, a gente tem uma coisa bem, simples, uma frase aqui no 2337 que fala que a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e com isso a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Mas vamos aprofundar, né? O que significa isso? Muitas vezes as pessoas acreditam que a castidade ela seja só uma abstinência sexual, quando na verdade ela não é só uma abstinência sexual. Ela é uma caminhada para você ver o seu tempo de namoro, o seu tempo de noivado e que isso também vai se levar para o matrimônio. A gente acha que no matrimônio está tudo liberado, mas não é verdade, gente. No matrimônio também existe uma castidade. Todo cristão, ele é chamado a viver a castidade. Sim, as pessoas normalmente acham, sou virgem, sou casto. Não é bem assim que as coisas funcionam. E a Maria tinha comentado sobre o que não é castidade. Exato, quando a gente ouve falar, e é independente de onde seja, né? Se for lá na catequese ou na crisma, que é onde geralmente a gente tem esse primeiro contato com o que a igreja nos ensina com relação à castidade, geralmente a gente aprende que a castidade ela é um conjunto de nãos, uma regra onde nos impede de fazer determinadas coisas. E não, na verdade a castidade não é isso, né? Não é esse conjunto de regras. A castidade ela nos orienta a conduzir a nossa sexualidade, a nossa afetividade por um caminho que nos leva à santidade, que nos aproxima de Deus e que nos ensina a olhar para o outro não como um objeto, pelo contrário, né? A olhar o outro em sua essência. Sim, eu acho que muitas vezes as pessoas veem a castidade como uma prisão, como se elas não tivessem liberdade, mas muito pelo contrário, eu acho que a castidade é uma liberdade, porque você passa a não ser refém do seu corpo, você tem o controle do seu corpo através da castidade, né? Você entende que você não precisa estar aquilo que o seu corpo está pedindo. Muitas vezes eu já ouvi, isso é normal, o corpo pede, tá, mas não é o corpo que manda em mim, não são os meus desejos que mandam em mim. Senão, aí sim eu seria escrava do meu corpo, eu seria escrava dos meus desejos. Então, eu não vejo a castidade como esse conjunto de nãos, né? Mas como uma liberdade de eu decidir o que eu quero. E não o meu corpo e os meus desejos decidirem o que eu quero. A gente começa a ter essa visão diferente quando você começa a estudar. Sim, né? Porque quando nos é apresentado exatamente como a Marília falou. Como uma prisão. Quando a gente entende castidade, muitas vezes a gente entende castidade como abstinência sexual. E ela não é só apenas abstinência sexual, ela vai muito além de uma abstinência sexual. É aquilo que a Grazi disse, é uma liberdade de você entender o seu corpo, de você falar, não é o momento de eu fazer agora, eu preciso de um tempo, preciso respirar. Eu sou recém-casada, né, gente? Uma coisa bem bonitinha. E aí, nesse quesito de ser recém-casada e poder dizer que eu vivi a castidade no meu namoro, no meu noivado, eu posso dizer que vai ser muito mais fácil para vocês dentro do matrimônio. Muito mais fácil, porque vai ter dias que não vai dar certo, não vai dar tempo, não vai acontecer e você precisa estar ciente de que não vai acontecer. E aí quando você vive a castidade lá atrás, na sua vida de solteiro, você começa a entender que é mesmo, hoje não dá, hoje não vai acontecer, porque o seu corpo, você já trabalhou o seu corpo para entender que aquilo não vai acontecer e tá tudo bem. E é aquilo que a gente falou, não é só uma abstinência sexual.
Eu acho que, me corrijam se eu estiver errado, a gula também a gente pode falar que entra na castidade, porque é quando você é guloso, você deixa se levar, assim, você pega contra a castidade naquele momento. É onde entra a temperança aí, né? Você precisa aprender a se controlar, é um autocontrole no bom sentido da palavra, não é se privar de tudo e aí não entrar naquele conjunto de nãos, né? Pelo contrário, é você ordenar os seus sentimentos, é você ordenar os seus desejos. Isso. A castidade está ali dentro da virtude da temperança. Eu acho que nunca teve no SIC. Ele fala uma coisa muito interessante sobre a temperança e a castidade. Sabe o que eu tava pensando, Marília? A gente podia ter tirado o óculos, mas já que a gente não tirou, a gente deixa assim mesmo. A gente continua de óculos. Eu já pensou no meio do vídeo de óculos, é tipo do nada. Do nada aparece encontra o erro. No SIC, no 2341, ele fala que a virtude da castidade é comandada pela virtude cardeal da temperança. E é de fato, a temperança é aquilo ali que você equilibra tudo. Porque eu acho que a temperança, ela guia toda a nossa vida. Não apenas na castidade, mas em tudo. Se a gente não tem temperança na nossa vida, a gente tem uma vida completamente desorganizada, completamente confusa. Porque a temperança, além de guiar a castidade, eu acho que ela ajuda a gente tanto na questão até financeira. Porque se a gente não tiver temperança, a gente vai sair por aí gastando e gastando. Então a temperança, ela é aquele equilíbrio que é necessário para nossa vida e, como falou, é a virtude cardeal da castidade. A gente trouxe no sentido da castidade, porque é o tema do vídeo, mas a temperança, ela tem essa função de orientar a nossa vida de um modo muito amplo. O problema é que a gente não aprende, né? Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade como cristão, pelo menos para mim foi assim no começo. É de estudar aquilo que a igreja nos ensina. E aí quando você tem essa orientação, nossa, se eu tivesse aprendido, por exemplo, mais a fundo sobre as virtudes lá no começo, a minha vida teria sido um pouco diferente. No sentido de organizar as minhas coisas, a minha vida financeira, a minha vida sentimental, os meus horários. E aí eu acho que isso entra em todos os quesitos da vida, né? Em qualquer sentido. Quando a gente deixa de viver de fato algumas coisas porque a gente não estudou de fato a igreja. Sim, acho que eu até comentei com a Maria que enquanto eu tava estudando pra fazer esse vídeo, eu descobri coisas que eu nem sabia. Eu falei assim, nossa, eu sou católica há tanto tempo e nem sei isso, né? Então aí a gente percebe que a gente, apesar de saber muito, sabe muito pouco. Então quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Então eu acho que as virtudes, elas são necessárias a gente conhecer todas. E eu tenho muito isso com a virtude da temperança, porque ao perceber que a nossa vida ela é guiada nisso, ela precisa ter um equilíbrio. Que a virtude da temperança, ela é a virtude cardeal, cardeal não. É cardeal, né? Cardeal. É que eu pensei naquele remédio cardeal. Aí chega naquela questão que a Marília comentou, que as pessoas acham que castidade é apenas a abstinência sexual. Você é aquele famoso, ai meu Deus, eu sou virgem. Então eu sou casta. Nossa. Masturbação é pecar contra a castidade. Outra coisa que eu preciso falar aqui, o soft pornô que vocês tanto gostam, aquele 365 dias. Gente, aquilo é um soft pornô, aquilo é pornografia. Sinceramente, desculpa. Eu não sei o que é, mas ela falou que gente, eu acredito. É um filme da Netflix que todo mundo ficou falando. Eu vi muita gente católica, muitas meninas católicas assistindo esse filme, falando que era romance, não sei o quê. A gente precisa muito fugir dessas pornografias veladas. Você tá pegando contra a castidade de assistir pornografia, a masturbação, mas como disse, também não é só a abstinência sexual, não é só pro lado sexual. Acho que eu comentei sobre a gula também, você tá ali buscando prazer. A gente fica muito restrito à castidade, né? Relacionada à nossa afetividade ou à nossa sexualidade, mas vai muito além. É um pensamento, é você olhar pro outro e ali alimentar um pensamento, um desejo, né? Algo
você já está pecando contra a castidade. A questão da vestimenta entra muito nisso também. Mas eu não pequei, é o outro que está pecando, mas você é responsável pela santidade do olhar outro também. Exato. Entrando nisso que a Maria falou, eu acho que é muito a questão também do nosso olhar. A gente pode dizer que não, e principalmente os meninos, né? Os meninos não estão aqui, mas acho que as meninas vão concordar comigo. Os meninos, eles têm um olhar muito mais aguçado do que nós mulheres. Ah, mas mulher também tem olhar. Hoje em dia as coisas mudaram tanto que as mulheres também têm olhar Não é aguçado. só, tipo, é o que eu falo, eu sempre falo assim, eu sempre tento bater na mesma tecla, porque a modéstia não é só feminina, que existe a modéstia masculina também, porque todo mundo fala, ai, porque o homem tem um olhar e tal, beleza, o homem muitas vezes é voltado para o olhar, sim, mas como a Marília disse, hoje em dia, com a liberdade sexual, você percebe que não é apenas os homens que têm esse olhar malicioso, né? Muitas vezes as mulheres também têm, então a modéstia, ela não é algo voltado só para as mulheres, mas a modéstia é algo para outro vídeo. O olhar, ele fala muito, né? E aí o olhar feminino, qualquer olhar, gente, o olhar, ele fala por você. E aí, às vezes, você precisa prestar atenção no seu olhar, porque a partir do seu olhar você vai pensar. E é aquilo que a Maria falou, a partir do momento que você pensa, a gente acha que não, mas a gente já pecou. Sim, e o olhar, ele é a janela da alma, né? O que você vê vai, de certa forma, influenciar muito você. Eu tava comentando com um amigo meu esses dias sobre eu, por exemplo, preferir não assistir coisas da HBO, porque se você for ver as séries da HBO, elas são todas muito sexualizadas, é muito sexo sem necessidade, muitas vezes não tem nem a ver com a história, então eu prefiro assistir coisas mais tranquilas, assim, porque o olhar é a janela da alma. Então, se a gente treinar o nosso olhar só com coisas maliciosas, o nosso pensamento vai se tornando impuro. E então a gente precisa treinar assim. Não é que a gente não vai assistir nada. Não é assim. Existe um filtro que você sabe o que ali te machuca e o que não te machuca, né? Existe um filtro nisso. Mas a gente precisa treinar o nosso olhar, porque às vezes a gente peca contra a castidade sem nem saber, assim. Sem saber que pecou. É um ciclo, né? A gente volta lá na temperança. É onde a gente tem que treinar o nosso olhar para que a gente faça certo, para que a gente consiga lidar. Eu também sou do mesmo pensamento que a Grazi. Eu tenho muito problema, é claro que para mim hoje é mais fácil, mas eu tenho muito problema em ver filmes que têm voltados para a sexualidade. Porque, gente, de verdade, mulheres também pensam nessas coisas. Sim. Mulher também. Se você acha que mulher não pensa nessas coisas, mulher pensa nessas coisas. Sim, a gente tem desejos da mesma forma. E aí também que a gente tem desejos, porque quer dizer que a gente é ser humano. Exatamente. E é uma coisa também que a gente precisa falar aqui, que o sexo não é uma coisa ruim. Outra coisa muito boa, muito obrigada, Grazi. O sexo, ele não é, gente, uma coisa ruim. Eu vejo muitas pessoas casadas mesmo, não essa geração que tá vindo agora, mas a geração mais antiga, de achar que o sexo é uma coisa ruim dentro do casamento. O sexo dentro do matrimônio, gente, ele não é uma coisa ruim, ele é uma coisa que Deus fez e Deus permitiu, até porque ele é unitivo, ele vai unir o casal e ele é procriativo, porque ele vai gerar frutos, ele vai dar filhos para aquele casal. Sim. E Deus permite. E o sexo é algo tão bom que Deus está ali pedindo para que você compartilhe com quem você sabe que vai viver para sempre, com quem você ame e como você ali selou um compromisso, né? A gente acha o sexo tão importante que a gente realmente guarda para compartilhar com quem a gente sabe que selou um compromisso sério e não com qualquer um. Então, o sexo não é algo impuro, não é algo ruim, quando é feito na hora certa, no momento certo, que é após o matrimônio. Grazi, e São João Paulo II traz isso de uma forma extraordinária, assim, né? Quando ele fala da teologia do corpo, a catequese da teologia do corpo, ele expõe para nós, na verdade, o pensamento da igreja com relação à castidade, ao sexo vivido no tempo certo, na hora certa. E aí São João Paulo II ele vem trazer toda essa beleza. Ao contrário
do que os mais antigos nos ensinam, e aí eu acredito que tenha sido na pretensão de inibir, entende? De não fazer o sexo antes da hora, porque não traz só feridas para nossa vida espiritual, né? Quando a gente peca contra a castidade, por exemplo, isso traz consequências para o nosso corpo, traz consequências para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com o outro, porque aí isso interfere muito na maneira com que eu me relaciono com os meus amigos, e aí não somente do sexo oposto, mas também com as meninas, né? Porque eu acredito que, óbvio, né? Hoje na nossa sociedade está tudo muito sexualizado. Então tudo envolve sexo. Aí é onde entra a questão também do que a Grazi falou com relação aos filmes. A gente sabe que infelizmente a maioria, 99% do material que é produzido, que nos é apresentado, seja música, seja filme, seja livro, tem que ter algo relacionado ao sexo, ou uma cena, ou uma citação, ou sei lá. Essa liberdade sexual, na verdade, tornou as pessoas escravas dos seus desejos. Exatamente. Não foi uma liberdade, mas eu vejo mais como uma escravidão sexual. Exatamente. Sabe? Eu preciso... É aquilo, né? Eu preciso suprir meus desejos da minha carne, né? Tira por nós, né? Se estamos em um grupo de amigos e aí se o pessoal começa a comentar e você se esquiva do assunto, ou se você sai, nossa, você é motivo de chacota. Teve uma vez na faculdade, eu lembro até hoje, assim, foi muito sem noção da menina. A gente tava numa lanchonete comendo assim, e eles começaram a falar sobre sexo. Aí tinha uma menina que era dos Jovens Sarados até. A menina falou assim, separou a gente nos grupos do que eram felizes, daqueles que não eram virgens, daqueles infelizes. E eu fiquei olhando assim, gente, vocês acham que eu sou infeliz porque eu não faço sexo? Sim. Pelo contrário, eu sou feliz porque eu tenho liberdade, sabe, de escolher. Não é que eu não tenho desejos, pelo contrário, eu tenho desejos, o corpo pede. Exatamente. Sim, o corpo pede, como você falou, a gente vê uma cena, a gente tem desejo, o corpo de certa forma pede, mas a gente decide ali, pela nossa liberdade que a gente tem, falou, não, eu não vou me deixar levar pelo meu corpo, pelas pessoas. E eu gosto muito disso dentro da igreja, porque as pessoas elas acham que a igreja ela aprisiona a gente. Quando na verdade não, gente, a igreja ela nos dá total liberdade. A gente tem liberdade para ser feliz. E aí, à medida que você vai crescendo na sua fé, que você vai procurando conhecimento, que você vai estudando, que você vai lendo, vai assistindo vídeos, você aprende o real motivo das coisas e aí começa a fazer sentido. E aí você começa a perceber que a igreja ela não te aprisiona, que ela não te proíbe. Pelo contrário, que ela te educa. A igreja que ela é mãe. te ensina. Exato. A igreja de fato é uma mãe, né? Quando a gente entende o papel da igreja como mãe, aí a gente percebe que a igreja ela não faz nada do que amar o filho e fazer com que ele tenha liberdade para ser feliz, que é isso, né? Exatamente.